Olá, deusas! Tô bem imitando aquelas. Sabe as gays que faz? Três tapas aqui pra mim! Vem aqui pra mim! Que eu tô querendo que você acorde, tô te chamando pra senhora acordar. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa super divertida, uma lembrança minha, tão linda. Quem me conhece sabe, tava lá, viu? Eu namorei um cara gay e mesmo assim eu achei que esta daí ia dar certo. Quem me conhece, eu sou Andrea Pavlo, eu sou analista junguiana, taróloga, trabalho com os arquétipos do tarô para ajudar mulheres com mentorias, com palestras, com consultoria também. Já vai no meu site www.deusaplena.com e aqui nesse canal a gente vai falar justamente sobre isso, sobre autoestima, sobre autoconhecimento e como sair dessa mulher invisível para se tornar esta deusa plena. Dependência emocional faz a gente fazer coisas. Dá uma certa vergonha alheia, de mim mesma, no caso. Tá, mas André, como é que esse negócio aconteceu? Então, eu falo muito da mulher invisível, né? Eu falo, gente, da mulher invisível, não porque eu vi num livro, porque eu li o Freud, pá, fiz essas coisas? Fiz, mas não é por causa disso. Eu falo isso porque eu vivi na pele e na carne esse negócio. Eu sempre falo, a mulher invisível é aquela que não se vê, não tá. Ai, os outros estão me vendo, tô bonita, tô com roupa. É aquela que não se enxerga, ela não se vê, ela não se vê no contexto, ela não consegue olhar pra si. E aí ela faz esse tipo de M aí, que eu já fiz na minha vida, no caso. Conheci um rapaz no Orkut, gente, faz 552 mil milhões de anos isso, né? Conheci um rapaz no Orkut e nós éramos almas gêmeas. Almas gêmeas. Nossa, a gente tinha tudo a ver, a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha. E tudo era lindo, maravilhoso. E eu nunca tinha tido um namorado mesmo de fato. Então era uma coisa que eu queria muito. Eu já tinha 28 anos e eu nunca tinha tido um namorado. Quando a gente se conheceu, que a gente começou a conversar no Orkut, gente, Orkut, que vergonha. Ah, a gente tinha muitas coisas a ver, mas eu comecei a pegar pequenas mentirinhas. Pequenas. Eu falava, ah, a pessoa tá tentando conquistar a outra, quer parecer melhor do que é. Então, sei lá, essas coisinhas. Não precisa dar muita bola, né? A gente se conheceu e bateu o santo na hora. Foi incrível, foi muito legal. A gente começou a sair, a gente começou a ficar junto e a gente amava fazer as mesmas coisas, tipo ir ao shopping fazer comprinhas, tipo ir em baladas, de preferência baladas gay. E aí a vida foi seguindo por esse caminho. A gente ficou juntos, ficamos, a gente se pegava forte nas baladas gays, mas quando saía daquele contexto de balada gay, nada acontecia. Se é que vocês me entendem. As minhas amigas todas começaram a desconfiar, porque, pô, passou uns 4 meses eu comecei a achar estranho. Falei, ih, esquisito. Tudo bem a pessoa não querer vir de cara, era um cara que vinha de outra cidade, eu achava que podia ter uma questão cultural envolvida. E aí a minha mente começou a justificar todo e qualquer detalhe. Então, tudo que acontecia, a minha mente justificava. E quando você é uma mulher inteligente, isso é muito mais difícil. Porque é muito mais fácil você acreditar na sua própria mentira, de você se justificar. Principalmente quando você é uma mulher que está naquela fase, como eu sempre falo, da mulher invisível, de não se enxergar, de não se ver e de não achar que merece coisa melhor. É sobre isso, entendem? É esse que é o problema. E acontecia muito da gente sair e, por exemplo, a gente estava andando num shopping, geralmente ali na Paulista, naquela região da Paulista aqui em São Paulo, que a gente sabe que tem muito da comunidade LGBTQIA+, enfim, né? E os homens olhavam muito para ele. Mas eu achava que é porque a gente estava ali no meio daquele lugar, que já tinha muito. Ele era um cara alto, um cara grandão, um cara que chamava atenção. Eu pensava, ah, é sobre isso. E assim, não dava a menor pinta. Não era um cara que você conversava e era afeminado ou tinha qualquer coisa assim. Muito machão, muito pé no chão. Mas gostava muito de moda, gostava muito de arrumar o cabelo. Eu não queria ser aquela pessoa preconceituosa. Ah, o cara gosta de arrumar o cabelo, então o cara é gay. Ah, o cara gosta de não sei o quê. Eu falei, não, eu não sou esse tipo de pessoa, né?
Só que o problema não é ser este tipo de pessoa. O problema é o que você está escondendo atrás das suas mentiras que você está contando para si mesma, no caso, entendeu? Esse era o problema. Porque eu inventava um monte de desculpas. Então a gente amava ir no shopping. A gente ia em todos os shoppings de São Paulo. Sempre com meu carro, porque ele não tinha carro na época. Depois ele comprou carro. Tô falando lá no começo da relação onde isso deveria ter aparecido. Bom, a gente gostava de fazer compras, a gente gostava de ir em shopping, a gente gostava de ir em shopping chique, de luxo, ir nas lojas de luxo, passear nas lojas de luxo, ver coisas que a gente nem podia comprar. E eu sempre gostei desse tipo de coisa, sempre foi muito a minha cara. Mesmo que eu não pudesse comprar bolsa da Gucci, eu queria ver a vitrine, eu queria passear. Eu faço isso até hoje e eu gosto muito, porque são coisas belíssimas, né, gente? Tinha um bom gosto muito grande, morava na Paulista, num flat. Só que tinham coisas muito estranhas que aconteciam. E as minhas amigas, como eu falei, começaram a desconfiar, viraram para mim e falaram: escuta, ele não é gay? Aí eu pensei: ah, acho que não. Mas a pulga gorda ficou instalada embaixo da minha orelha, né? Aí já lascou-se. Bom, um dia eu perguntei na lata: você é gay? E aí ele começou a falar que ele não era, não é porque ele gostava de coisas iguais às que eu gostava que eu era gay, que eu tava escutando essas minhas amigas, que eu isso, que eu aquilo. Bom, me engambelou de novo. Depois começou com um papo que talvez, quem sabe, pode ser que um dia ele fosse alguma coisa parecida com um bissexual. Mas que ele não tinha certeza disso, ele não achava que era isso. Na verdade, a gente tentou ir além, né, nos finalmente, se é que vocês me entendem, mas nunca conseguia, porque a coisa não ia, não caminhava, não tinha aquela atração. Só que, gente, dentro da festa gay, tinha uma química que quem olhasse a gente de fora achava que, nossa senhora, a gente arrebentava a boca do balão. Depois eu descobri que era teatro. Primeira coisa, gente, o cara veio com muita sede ao pote, o cara veio com muitas promessas, o cara veio com muita ousadia, sabe assim, a gente teve uma cena, gente, eu não esqueço até hoje. Eu e ele no meio da Paulista, começou a chover, ele me puxou pro meio da Paulista e me deu um beijo daqueles que cai a pessoa assim, você fica pendurado. Super, hiper, ultra, mega romântico. Eu achei, cara, achei o cara da minha vida. O cara é super romântico. Olha as coisas que ele fez. Eu não esqueço, até hoje a cena tá na minha cabeça. A chuva e o beijo. Ó, maravilhoso. Só que tudo isso era um grande teatro. Para quê? Para esconder a realidade, para fazer com que eu ficasse naquela história durante mais tempo. Eu não sei se isso era consciente dele, não, tá, gente? Eu não vou nem botar a culpa nele, não. Porque eu acho que todo mundo tem o seu próprio processo de autoconhecimento e acho que para ele aquilo ainda era uma coisa muito complicada de lidar. Mas, gente, é muito teatro, entende? Então toma cuidado quando você conhecer alguém e vier um puta de um teatro em cima de você, a pessoa falando várias coisas lindas e maravilhosas, porque assim a chance disso ser só um teatro é muito grande mesmo. E, gente, eu acordava assim de manhã, eu pensava assim, não, hoje ele vai se tocar, que eu sou a mulher da vida dele e a gente vai resolver essa parada. Porque aí a gente começou a ter muita briga, começou a terminar várias vezes, e aí ele voltava e queria voltar e dizia que amava e não sei o que, enfim, né? Foi levando a coisa desse jeito. Mas dentro de mim, dentro do meu nível de fantasia, dentro daquela mulher que estava apagada, destruída, escondida, muitas vezes, muito escondida, da minha personalidade, daquilo que eu tinha para entregar, da minha vontade, da minha verdade, existia uma menina carente presa num topo de uma torre pedindo pelo amor de Deus me salva. E aí a fantasia ela ganha da realidade porque ela é muito mais confortável dentro da gente. Então a gente acredita que o outro vai chegar, que o outro vai salvar a gente, que o outro vai se transformar por amor. Gente, num nível de transformação como esse, que é impossível, não tem como. A pessoa que ela um homossexual ou uma homossexual, ela nasceu assim, existem até os graus, existem estudos sobre isso. Você pode ser completamente gay, você pode ser completamente hétero, e existem graus entre uma coisa e outra. Poderia ser um bissexual, poderia ser um gay que fica com mulher, poderia ser um monte de coisa. E fica, e isso faz parte do aspecto da sexualidade humana. A questão era, eu continuava acreditando no que ele estava me passando porque eu queria acreditar. Até que um dia e aí eu vejo as mulheres passando por situações como essa, parecidas, iguais, enfim. Na verdade, me interessa assim né, o cerne da questão. O fato era que ele era gay, mas podia ser qualquer outra coisa.
E aí eu penso, gente, como que uma mulher inteligente, uma mulher estudada, uma mulher que fazia terapia, foi cair nessa falácia durante tanto tempo? Então não foi uma coisa de um dia para o outro. E realmente, eu e ele, a gente tinha uma amizade muito forte. Nós éramos amigos, a gente gostava das mesmas coisas. A gente gostava muito das mesmas coisas, se é que vocês me entendem. A gente gostava pra caramba das mesmas coisas. E aí a gente fica perguntando assim, tá, como que é, eu não via? Eu não via. Eu juro por Deus que eu não via. E eu sei que você que tá aí, que já passou por isso, ou que está passando por isso, também não vê. Porque a gente quer acreditar, porque a gente quer que alguma coisa fora da gente faça sentido, porque o que está aqui dentro não faz. Então, a partir do momento que aquilo que está interno em você não faz, você começa a procurar essas respostas fora de você. E isso não quer dizer, gente, que hoje eu estou completamente, digamos assim, é, trabalhada para que isso não aconteça. Em determinados níveis pode até ser que possa acontecer, mas com certeza eu ia aceitar isso muito mais rápido. Eu ia entender e aceitar isso muito mais rápido. Eu demorei 4 anos. Foram 4 anos nesse namoro para eu conseguir entender que, cara, não temos nada aqui, isso aqui não vai virar nada. Essa é a mulher invisível que eu falo. É sobre isso que eu tô falando. É quando você não consegue se olhar no espelho. É quando você não consegue ser verdadeira com você. É quando você não consegue ser fiel a você. É quando você prefere ser fiel a uma fantasia, a uma idealização do que os teus sonhos, aquilo que você realmente acredita. É quando você quer ser fiel a ser casada, ao invés de ser feliz. É quando você quer ser fiel a mas eu sou mãe, eu faço isso pelos meus filhos. É quando você faz as coisas pensando no outro. É quando você para de cuidar de você mesma a ponto de se colocar em perigo. Mas a culpa do feminicídio não é feminino. Não, não. A culpa é masculina. A culpa é do homem. Só que quando você se enxerga, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil que você se coloque nesse tipo de situação com uma pessoa que tem alguma coisa ali que é complicada. Por exemplo, nesse meu caso, vou contar pra vocês. Eu tinha medo. Porque eu pensava assim, o dia que eu descobri mesmo, que eu vi e descobri, eu pensei assim, tá, ninguém sabe, só eu. Quem sabe, sei lá, ele tem a turminha dele lá que é escondidinho, só eu. Mas dos nossos amigos, família, ninguém sabia, só eu. E se ele resolve fazer alguma coisa comigo, pra eu não falar? Ele não é desse tipo de pessoa, tá, gente? Eu não vou falar isso. Mas isso passa na nossa cabeça. E assim, passa na cabeça porque existe ali um motivo muito forte. A pessoa, ela não quer que os outros descubram que ele é muito forte, pesado pra ela. Então a pessoa ela pode sair de si, ela pode virar outra pessoa, ela pode. Vai saber. E é por isso que eu falo: enquanto você não se enxergar, você vai continuar passando por esse tipo de coisa. Deu um alerta de chuva aqui, gente. Vai cair o mundo, socorro. Aceitar a verdade dói, mas muito. Aceitar que você não foi escolhida. Aceitar que aquilo está acontecendo com você. Aceitar que não, aquele amor é uma falsidade, não tem como existir. Nesse caso específico, não tinha como existir por conta da sexualidade. Mas ele podia não existir de milhões de outras formas. E podia ser que tivesse um amor ali, né? Como hoje em dia tem casamentos baunilha e tal. Pode ser que tivesse um amor ali que fosse um amor mais fraternal, de amizade, entende? E aí, quando a gente se aceita, a gente começa a. Cara, não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Tem um monte de mulheres sofrendo por causa de homem ruim, sofrendo para aceitar quando não é amada, sofrendo, inventando desculpa. Mas é que ele é nervoso, mas é que ele tá com problema no trabalho, mas porque. Não justifica, não espera ele mudar, não espera essas coisas acontecerem, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Quando você tem um caso assim, uma coisa que realmente é uma desconfiança grave, alguma coisa grande que envolva o outro, não vale a pena, gente, pelo amor de Deus. Deixa de ser louca, como diz a nossa amiga Márcia Sensitiva. Deixa de ser louca. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Me faz usar minha mediunidade aqui para te mostrar isso, porque, cara, tenho certeza, todo mundo já passou, todo mundo já se enganou numa historinha de contos de fada, de cor-de-rosa, de ai meu Deus, ele é o alecrim dourado. Todo mundo já aconteceu. Pega essa sua história, olha para essa sua história, vê, putz, onde foi que eu acreditei nisso? E por quê? Onde eu não tô me vendo? Onde eu não tô me amando?
Onde não tô sendo eu mesma? Onde que é? Então, gente, essa mulher invisível, ela acredita no que ela quer acreditar. E ela precisa, isso que é o mais... é o que mais me dói, saber que as pessoas não passam por isso e que eu passei por isso. Muitas vezes eu precisei acreditar para sobreviver. Não é que eu acreditava porque eu era bobinha, ingênua e ai, que boboca que ela é. Eu precisava sobreviver emocionalmente, aquilo era como o sangue que corria na minha veia. Eu não podia abrir mão daquele amor, aquele amor ia me salvar da minha situação, aquele amor ia me mostrar quem eu era, aquele amor ia fazer eu ser a pessoa que eu sempre quis ser. Só que não é o amor do outro que vai fazer isso por você. Essa é a questão. E eu sei o quanto isso dói. Eu sinto o quanto isso dói. Isso não dói só em você. Isso dói em todas as mulheres que precisam disso. Precisam sobreviver dentro desse lugar. Às vezes um relacionamento tá ruim, ele só precisa de conversa, ele precisa da sua coragem. Ele precisa que você assuma quem você é para esse relacionamento melhorar. Às vezes não é você, às vezes é o outro mesmo. Às vezes tem que dar um pé na bunda, sair, sabe, sair vazada, sair correndo pelada na rua, fazer alguma coisa, sair fora disso. Não dá para saber enquanto você não se olhar. Não dá para saber enquanto você não se avaliar. Não dá para saber enquanto você não for você mesma. Até acreditar que alguém vai te amar só pelo que você é de verdade, sabe? Aquela você lá dentro, aquela vocêzinha assim, ai, nossa, essa gostosinha, sabe? Essa bonitinha gostosinha, então, essa. Até esse dia, você vai se enganar com um monte de história. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você já viveu alguma coisa aqui, desse jeito, assim, nesse nível, ou em níveis menores ou maiores, deixa aqui teu comentário, porque quase toda mulher já passou por alguma coisa, né, parecida com isso, e já segue o canal, já me segue, já faz inscrição. Tem também as redes sociais, o @AndreaPavlo, lá no Instagram, lá no TikTok, também vou colocar bastante coisa para vocês sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre você deixar de ser essa mulher que não se enxerga, essa mulher que não se vê, essa mulher invisível para se tornar uma deusa plena, para se tornar você mesma.